que dá para dizer, assim, a sensação que a gente teve depois de uma vitória como essa? Eu quero começar contigo, João, que também estava lá nos aflitos. E aí, com esse jogo de hoje? Não é análise de jogo, não, é a tua sensação ali, apito final. Que dia, hein? Renato, assim, eu acho que a experiência hoje dos aflitos já foi diferente, né? Eu acho que se criou um clima durante a semana, na verdade, durante muito tempo, de inauguração de algumas coisas. A gente viu o telão, assim, velho, é porque é foda ficar elogiando tanto um telão, porque em vários outros clubes isso é uma coisa normal, mas a gente tem que se comparar com a gente mesmo. E olhando para a estrutura que o Náutico entregava antes de telão, e o que tem agora, cara, é um mundo de diferença. Talvez tenha sido por isso que tenha chateado tantas reclamações sobre lugar, sobre. Porque a diferença do que era entregue e do que está sendo entregue agora é muito grande, pô. E com O custo zero, né? ali, com interação e custo zero. Então, eu vi um cara chato falando, porra, mas 300 mil para futebol não é nada. Então, dava para construir por fora e colocar o telão. Porra, não é nada, 300 mil pro Náutico. Meu amigo. Bom, quantos anos que o Náutico não tem telão nenhum, pô? Quantos anos que o Náutico não tem telão nenhum? Aí o cara agora que tem um fala assim, não, mas eu queria um azul. Eu não gostei da cor. A cor é muito... Foi muita loucura esse negócio do telão, velho. Foi loucura. Psicopatia... Total, não, negócio de dormir, de marcar uma consultazinha. E Chapo, é muito difícil. Se você olhou pro telão do Náutico e sentiu algum problema, você precisa dar uma... E eu não gosto quando o Timbucast fica uníssono. Porque a gente tem várias discordâncias aqui, e quando fica uníssono é ruim. Mas é um assunto tão difícil de discordar que não tem como... Pô, todos ficaram... Gostaram, né? É loucura, pô. Eu duvido, eu acho que não tem torcedor que estava hoje nos aflitos, olhou pessoalmente e falou, era melhor antes. Porque eu ouvi isso, tá? Eu ouvi gente falando, eu preferia que não tivesse. Como era Teve antes. Um cara que comentou do vento, o cara falou do vento, ele falou que ia atrapalhar o vento. Foi, da ventilação. Porra, bicho. Bota ar-condicionado. Então, teve a estreia do telão, que dá uma movimentação diferente, dá um clima diferente, tem interação com a torcida, teve a arte do Balança Mais Não Cai, né, que Chapo, dá para dizer que foi Chapo que deu a ideia, né? Claro, pô. Lógico que foi. Sim, quase certeza que veio de Chapo aí. E João, ficou muito legal. Só um parêntese, João. Se tivesse colocado o tal do suporte que todo mundo falou, tinha ficado pior. Hashtag pronto falei. Eu não consigo analisar porque não dá para saber muito, mas é possível. Então, assim, eu acho que deu um clima melhor. A iluminação, velho, porra, é coisa de outro mundo, assim, em relação ao que a gente tinha. Muito melhor para ver o jogo. Na TV, eu tava olhando os melhores momentos e, bicho, tinha melhor momento que você olhar, que assistia do Náutico, principalmente pela Globo, às vezes pelo Gold, que não tem uma correção tão boa, que dava vergonha. Quando a bola ia ali para o escanteio, principalmente o escanteio ali do Caldeirão, dava vergonha, porque era muito escuro. E teve também hoje a inauguração ali do refletor, do LED. Tiveram outras coisas também que não costuma ter, né? Aquelas fumaças, fogos depois que o Náutico venceu a partida, que também ficou muito bonito. Então, assim, eu acho que o clima hoje estava de melhoria, eu acho que a torcida embarcou nisso, parecia uma torcida feliz, ali naqueles lances com o goleiro Gustavo, que a torcida pegou bastante no pé dele, gritou o nome dele, gritou o meu goleiro é paredão, tirou onda da cara dele realmente depois da falha e pareceu um estádio de torcedores felizes. E fazia tempo que os aflitos não pareciam um estádio de torcedores felizes. Gostei bastante do clima da partida. O Náutico recompensa, né? Tem a recompensa aí do 4-0, não dando margem aí para o América nem ter perigo no jogo. Então, a sensação feliz. E ainda, olha para a classificação, G4. Ou seja, fechou com chave de ouro. Paulo Araújo. Pois não, querido. E aí? Uma vitória de um time de Série B. Muito bonita, né, velho?
Como é que está a festa aí na sua cidade? A festa dos Alvirrubros. Só se fala nisso aqui, né? Torcidas todas nas ruas. Inclusive, assim, era um jogo contra um time mineiro, né? Só que calhou de ser justamente no que não ia chamar muita atenção. Mas foi uma vitória. Muitos amigos mandaram, né? Trazendo validade para a pergunta, muitos amigos, como era um jogo em Minas, né? Contra um time de Minas, acabou que a imprensa mineira cobriu esse jogo, né? Então, teve sim uma repercussãozinha, apesar de ser o América, e muita gente comentando, né? E eu fui obrigado a falar, veja, o América é o lanterna e o Náutico é o quarto colocado, pô. Isso aí é o placar normal do jogo. Acredito eu que o Náutico teve o que ele teve em várias oportunidades no campeonato, que foi volume de jogo, criação, a bola chegando, e dessa vez, com iluminação, a bola entrou, né? Fica aí também a mensagem para nosso amigo Roger. Roger que estudou, né? E depois perdeu o conhecimento, né? Mas perdeu valendo. Né? Desestudou, né? Perdeu valendo. Foram vários motivos hoje para eu ficar muito feliz. Primeiro pela experiência, que foi bem legal, né? Assim, essa parte do placar, da iluminação, tá realmente é algo diferenciado. Assim, o Esporte da Sorte mandou muito bem nessa parceria. A questão do placar, nessa parceria com a Trend Media também. O placar é extraordinário. E a vitória... O telão. Muito bem observado, Chapa. E a vitória de hoje foi um tipo de vitória que me lembrou muito o Náutico bicho-papão na Série B. Eu acho que isso, na verdade, foi uma das melhores sensações que eu tive. O Náutico como aquele time que é acostumado a ser o time forte de Série B, que disputa nas cabeças. Foi o que eu senti hoje vendo o Náutico em campo. Tanto que tá nas cabeças, né? E exatamente por isso, porque ela traz uma perspectiva boa de que, pô, a gente tem uma meta estabelecida, e a gente vai ter esse tópico aqui no programa, a gente tem uma meta estabelecida no campeonato, mas será que, se mantiver dessa forma, a gente pode almejar algo mais? A gente vai discutir isso, né, daqui a pouquinho, mas trouxe uma sensação muito boa. E para finalizar, hoje foi Dia das Mães, a minha mãe voltou para o estádio. Minha mãe teve um problema de saúde relativamente sério, depois no dia da final, lá no estádio dos Aflitos, já estava lá com um problema. Ela ficou um tempo internada, aí voltou, não estava indo para o jogo. Hoje minha véia voltou para o estádio. Obviamente estou muito feliz com isso também. Eu acho que essa vitória vai trazer, Renato, um conforto. Não, a vitória vai servir para todos os torcedores, tá? Mas eu acho que quem estava naquela ânsia de autossabotagem, eu acho que agora vira chave. Não é possível que não vire. Não é possível, não tem como não virar, porra. Peraí, pô, tu ganhasse 4-0. Esse negócio de lanterna, esqueça, tá, gente? Isso aí não existe. Esse negócio de lanterna não existe, não. É kamikaze, pô. O Goiás tá em 17º, pô. Não, eles venceram, agora tá melhorzinho. Essa Série B, qualquer time pode vencer qualquer time, pô. Não é a Série A que existe uma diferença grande entre Palmeiras e Mirassol, entre Flamengo e Remo, que existe uma discrepância. Na Série B, esqueça. Você pode até ver um time que seja tecnicamente melhor, você pode ver um time que está numa fase melhor, o outro time está desorganizado, mas qualquer time pode vencer um ou outro, pô. Inclusive, eu estava até discutindo com o João, a gente recentemente viu bons recortes do América dessa mesma Série B que eles não conseguiram vencer ainda. A Ponte Preta, que chegou a se ensaiar que a Ponte Preta poderia ser um time que já começou o campeonato rebaixado, e até pode vir a ser rebaixado, tem 2 vitórias, meu amigo. Tirou ponto de gente. Então não existe esse negócio de lanterna você desvalorizar por ser lanterna, não. Teve uma pessoa que disse assim, o Náutico não ganhou de nenhum time do topo da tabela. Para começar a conversa, o Náutico só enfrentou o São Bernardo, que nem é o lugar do São Bernardo estar ali. O Náutico não pegou o Fortaleza, o Náutico não pegou o Sport, o Náutico não pegou ninguém. O Ceará não tá na ponta da tabela. Pegou o Ceará fora. E vamos lá. Se o Náutico não conseguir vencer nenhum dos 6 mais favoritos e tiver um excelente desempenho contra os outros 14, os outros 13 no caso, né? Porque um vai ser o próprio Náutico, tá maravilhoso. O campeonato não é sobre de quem você ganha. É sobre vitória, é sobre ponto. Vai subir quem tiver as 2 maiores pontuações. Não vai subir quem ganhou do Ceará no Castelão.
Então eu acho que essa vitória pode trazer essa virada de chave para essas pessoas. Como eu disse, a vitória vai contribuir para um ganho de confiança de toda a torcida, tá? Tava precisando dessa vitória em casa. Se essa vitória fosse fora de casa, ela não ia ter o mesmo efeito. O Náutico tava precisando de uma vitória em casa, na frente do seu torcedor. Eu costumo dizer, Renato, que o jogo em casa, ele é um campeonato à parte. Um jogo só é um campeonato. O torcedor que vai para o estádio, ele quer chegar lá e ser campeão, entre aspas, daquela partida. Ele quer sair com a vitória para casa. E toda vez que ele vai no estádio, ele quer isso. Então, um jogo em casa tem uma importância como se fosse um pequeno título. Um título de conforto, de você saber que você foi, você se sentir um pertencente àquela vitória e você sair satisfeito indo para casa. E na próxima partida, a mesma coisa. E é assim que o público vai aumentando. Hoje foi 7 mil, tinha contexto do Dia das Mães. Acho que o público pode melhorar ainda. Ao mesmo tempo também que a gente pode dizer aqui que nos últimos anos está se criando um piso do Náutico em relação à torcida de 7 mil, né? Esse piso, veja só, isso não é o piso histórico do Náutico, não, tá? O Náutico, historicamente, tinha um piso de 5 ou até menos em algumas situações. Era comum você ver quanto foi o público do jogo do Náutico, 5 mil. Quanto foi o público? Na baixa, jogando contra um time, sei lá, do interior de Pernambuco, e o Náutico não tá bem. 4 mil pessoas, 3,5, dava esse tipo de público. Hoje em dia parece que no Náutico não se dá público abaixo de 7 mil. Eu acho que isso já é um pouco do aumento da questão do sócio-torcedor. É um abraço maior, isso está acontecendo não só no Náutico, no Brasil todo, a gente está vendo os torcedores indo mais ao estádio, mas o Náutico não precisa só disso, né? Isso aí eu estou falando só para poder constatar que existe um piso de 7 mil. O Náutico não pode ficar no piso, ainda mais com a janela que vai se abrir daqui a uns 60 dias, que o Náutico vai precisar investir, tá? E uma das maneiras de investir é conseguir maiores rendas. Não só por causa da renda, tá? Assim, não é nenhum assunto aqui, mas só para poder informar o torcedor que uma das maneiras de você conseguir se capitalizar é através da empresa que lhe fornece a tiqueteria do jogo e controla o seu sócio, administra o seu sócio, que no caso do Náutico é a Futebol Card, todo mundo sabe disso. Às vezes, você tem uma receita para poder receber, você consegue antecipar essa receita. Antecipar a receita que eu estou dizendo não é não necessariamente de um ano para o outro, tá, gente? Às vezes uma receita daqui a 2 meses, se você está precisando para agora, você traz para poder controlar seu fluxo de caixa. E essa quantia que o Náutico pode fazer, essa espécie de adiantamento, está de acordo com a média de público. Se o público fica só em 7 mil, você vai conseguir adiantar um valor baixo. Se o Náutico passa a engrenar nessa Série B, o torcedor começa a abraçar, e o público é 13, 14, alguns jogos de 15 mil, veja só, essa margem de entrada do Náutico com a Futebol Card aumenta. É como se fosse o limite do cartão de crédito ali, aumenta. Então veja que o abraço da torcida são várias questões, não é só a renda do dia, mas como também a possibilidade, porque o Náutico vai precisar investir nessa janela. Eu acho que vai precisar de dinheiro externo também. Enfim, tem algumas situações, dinheiro da Arena. Inclusive, na coletiva hoje, Guilherme dos Anjos falou em 8 milhões para poder... que o sonho dele é que o Náutico tivesse 8 milhões para poder investir, não só no... Na verdade, ele focou mais em investir em estrutura, sabe? Mas, obviamente, que o time também precisa na janela. Eu vou fazer de conta que esses 8 milhões não é o valor que está se falando da Arena, né? Fora o valor da RJ, tem um valor excedente aí de 8 milhões. E é isso. O Náutico precisa se planejar para poder dar vazão a esse dinheiro. O Náutico precisa apresentar um projeto para uso desse dinheiro, e eu acho que isso já está acontecendo ali, tanto da diretoria quanto de Guilherme, de Hélio, todo mundo faz o departamento de futebol. Mas é isso, Renato. Em resumo, que essa vitória sirva para poder dar confiança para o torcedor não ser tão desconfiado. Porque, veja, desconfiado todos somos. Todos somos, e eu me coloco no meio. Antes do Náutico começar o campeonato, nas primeiras rodadas,
sempre teve uma parte de mim que era muito esperançosa no que o Náutico poderia fazer nessa Série B. Mas a minha visão geral ainda era de desconfiança. Uma desconfiança natural. Eu acho que parte da torcida tinha essa desconfiança natural, eu consigo fazer essa leitura, mas eu acho que outra parte tinha uma desconfiança eu acho que nem dá para chamar de desconfiança. Na verdade, era o que eu chamei de autossabotagem, sabe? De querer o caos, de querer que tudo virasse de cabeça para baixo, achando que isso iria, de uma certa forma, aliviar algumas dores dele, o que não faz nenhum sentido. E o nome não é autossabotagem à toa, né? Então, que as pessoas agora peguem mais confiança com o time, com o Náutico, porque a Série B é muito longa, tá? E como diria Lulu Santos, vamos nos permitir. Eu tô um pouco brega hoje, mas eu gosto muito dessa frase. Acho que é o que a gente precisa para essa Série B. Nos permitir. Quando a torcida vaiou a entrada de Auremi, Vinícius pediu para a torcida parar e aplaudir. Exemplo de líder. Live 3 pedindo para ser desbloqueado no YouTube. É difícil, viu, Heitor? Ser desbloqueado. É difícil também ver que existem torcedores capazes de vaiar um jogador que não... A gente pode discutir a qualidade dele, se ele era para ser titular, se ele não era, se ele tem capacidade de estar no elenco ou não. Isso aí é o que a gente sempre discute. A gente discute aqui sobre todo mundo. Agora, se ele está ali, ele foi acionado para entrar em campo, as pessoas vaiarem dessa maneira como se ele tivesse cometido um crime contra o Náutico, me desculpem a palavra, mas é uma idiotice, gente. É idiotice. Eu acho que não tem uma outra palavra. O Náutico estava ganhando por 3-0 ainda, era 4, não sei como é que estava o placar. Quando a Auremi foi acionado para entrar em campo, quando a Auremi entrou, a torcida começou a vaiar. Eu senti ali uma vergonha. Jogo também. Eu senti ali, gente, uma vergonha tão grande, mas tão grande, assim, do comportamento de alguns torcedores. Graças a Deus não foi a maior parte do estádio, pelo contrário, mas foi uma quantidade significativa e eu senti muita vergonha, um pouco de indignação também, sabe? Porque, assim, eu lembro da final e fico muito chateado com isso, Atos lembra, João lembra, mas a gente não deixa que isso possa pautar o que ocorre daqui para frente. E o que ocorre daqui para frente era um time muito estabilizado em campo, controlando absolutamente o adversário e precisando utilizar um atleta que faz parte desse elenco. É o mesmo que ocorre com o Derek. A gente vai discutir Derek aqui 1 milhão de vezes. Mas e não entrou, Renato. Não entrou ele tem que ser utilizado. Capricho, não. Exato. Ele acionou ele, colocou o menino da base. O Náutico estava sem volante, pô. O Náutico não tinha primeiro volante para colocar. Samuel cansou, precisava fazer a substituição, colocou o Auremi, pô. Aí teu time tá ganhando de 3-0. Eu senti muita vergonha ali, gente. Aí Timbucana tá dizendo aqui, a vitória não apaga isso. Claro que a final não se apaga, gente. Qual é o ganho que tem? Qual é o ganho que tem de vaiar o Auremi hoje? Esse é o ponto. Eu ouvi um argumento aqui no Twitter, quer dizendo, precisa entender a soberania da torcida, com todo respeito. Não, isso aí aqui é papo furado, velho. Isso aí não existe, não. Isso aí não existe, torcida asterisco, porque você não fala por todo mundo. Torcida é passional. Também tem isso. Às vezes, um cara chega aqui e diz, o Timbucast poderia estar no tom que ele queria que tivesse. Mas às vezes ele é minoria, sabe? Às vezes ele é 5% da torcida, 10%, ou é só ele próprio. E às vezes a gente está num tom que 90% acha que é o tom mais apropriado para o momento. Veja só, vai a Auremi num jogo como esse, resultado prático para os anseios de quem vaiou não tem. Auremi não vai sair do Náutico por causa da vaia. Ele não vai jogar melhor por causa da vaia. Eu acho que o único resultado prático de uma vaia em Auremi, de um contexto que foi hoje, é constranger os próprios jogadores. Porque isso não afeta só o Auremi. Isso afeta o elenco, pô. Todo mundo sabe que o Auremi é um dos líderes desse elenco do Náutico. Todo mundo sabe disso. Você pode querer negar que exista isso de liderança, mas existe, velho. Existe. Você pode aí não gostar, porque o jogador é ruim, então ele não deveria ser líder. Meu irmão, paciência. O Náutico tem uma folha de 2 milhões
e, sei lá, se paga 50 mil para um cara que exerce liderança, se a liderança for positiva, tá barato. Tá barato. Infelizmente, é assim que é o futebol. Tem coisas que não mudam. E olha que eu já fui contrário a essa visão, tá? Eu já questionei sobre esse negócio de liderança. Mas você vai aprendendo aos poucos. Você vai aprendendo que isso existe de fato. E hoje, a única coisa que quem vaiou conseguiu foi constranger os outros atletas que não mereciam ser constrangidos, porque estavam numa grande vitória. Deixou o clima entre eles ali. Eu acho que eles têm maturidade para conseguir não se envolver com isso. Mas foi uma tentativa. Foi uma tentativa de constranger os jogadores perante a Aldemir. O máximo que conseguiu foi isso. Essa tentativa. E vamos lá para a análise do jogo. Eu quero começar com você, meu querido João Matheus. Hoje não tem a história de dois tempos distintos. Uma hora, análise do jogo. Meu amigo, mas hoje foi vitória, hoje está lindo. João, hoje não tivemos dois tempos distintos. Na verdade, o que eu quero trazer é exatamente o contrário. Vitor Andrade titular e o time muito equilibrado nos dois tempos. Porque tá aí, eu acho que essa foi uma das partidas onde eu vi o Náutico ser muito... a mesma forma, a mesma postura, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Eu vi muito equilíbrio no jogo todo, sabe? O Náutico foi muito equilibrado os 90 minutos. Algo muito diferente do que a gente via nas outras partidas, né? Abdicava de jogar um pouco, aí chegava no segundo tempo, melhorava, sabe? Hoje eu vi esse equilíbrio nos 90 minutos. Mas diga aí a sua análise. Renato, eu vou começar só falando do América um pouquinho, porque acabou que ontem no pré-jogo a gente não falou tanto. Mas, assim, o América é o lanterna. É um time que se defende muito mal, tá? E até nesse jogo tentou uma alternativa diferente taticamente para se defender um pouco melhor, que não funcionou, que foi a entrada com 3 zagueiros. Mas o América é um time que, a partir do momento que você assiste as partidas, você vai ver que tem várias derrotas do América que tem uns golzinhos ali que eles fazem. Tem, na verdade, uns golzinhos não, tem umas chances que eles criam que são chances claríssimas de gol. Então, eles dão perigo para os adversários em diversos momentos. Pela defesa ser fraca, acabam no meio da partida ali, degringolando as coisas e perdendo os jogos. Mas uma coisa que me deixou muito satisfeito no Náutico hoje foi isso não ter existido. O América não teve a oportunidade, não conseguiu criar chance de gol contra o Náutico. Teve chute para fora ali, de fora da área, mas nenhuma chance que eles costumam criar. Veja a derrota que eles tiveram para o CRB. Se você pegar o próprio Melhores Momentos, você vai ver ali várias defesas do goleiro do CRB, vai ver bola que em cima da linha que o jogador se embanana. Mas é um time que, apesar de ser lanterna, eles ofensivamente não são tão ruins. E aí o Náutico conseguiu assim, não deixar espaço para o América. Tiveram algumas situações ali no primeiro tempo de transição, mas o Náutico se defendeu muito bem, começava com menos jogadores e terminava absoluto ali em quantidade de jogadores no campo de defesa. Então, acho que nesse aspecto o Náutico foi muito bem. E o jogo, essa diferença que não teve, eu acho que Hélio acertou a escalação, né? Tinha-se uma dúvida sobre o que é que Vitor Andrade poderia fazer jogando um jogo completo, jogando desde o primeiro minuto de jogo. E você já vê que é um perfil diferente. Vitor Andrade, ele joga muito mais por dentro, jogou hoje muito mais por dentro, meio como Vinícius, coisa que é diferente do que ele vinha fazendo entrando em campo. Ele aparecia, mas ele jogava mais como um ponta. Hoje apareceu muito como meia ali, dosando um pouco mais, pegava, ia muito para cima, fazia, mas ele dosava bastante. Você vê que ele tem uma pegada diferente na marcação, é um cara que deixa mais livre ali para o adversário, mas mesmo assim, no esforço, ele conseguiu adaptar bem as coisas e fez uma boa partida desde o começo. Saiu, foi substituído, mas fez um bom jogo. Você pega as outras alterações, Reginaldo deu uma cara nova ali pro lado direito, né? O Náutico estava sendo órfão naquele lado, tanto o Reginaldo quanto o Vinícius. O Náutico não tinha lado direito. Basicamente, quando Todinho e Matheus Ribeiro jogavam, ou a outra dupla que teve,
Juninho, quando atuou, não conseguia dar volume naquele lado. E hoje a gente viu isso acontecer diversas vezes. Vinícius aparecendo muito bem na partida, Reginaldo também aparecendo muito bem, Dodô caindo por aquele lado diversas vezes e tendo com quem associar. Então, o Náutico conseguiu aproveitar dessa melhora e foi sólido. Conseguiu colocar o América para se defender, porque você vê aqui a estatística, o Náutico teve 60% de posse de bola, mas não pense que isso é normal contra o América. O América é o time que mais tem posse de bola no campeonato. Então, era um time que iria querer ficar com a bola, mas o Náutico não permitiu. Forçou muitas jogadas ali de marcação-pressão. O Náutico incomodou bastante. Os zagueiros do América entregaram bastante, né? Assim, tanto o Emerson Santos, que depois foi expulso, quanto o número 3, se eu não me engano, errou muito. O trabalho de Derek nisso é inegável também, né, João? Assim, tem a questão do gol, mas o trabalho da marcação-pressão de Derek... E Derek, junto com o Dodô, todo mundo ali, os dois volantes são extremamente importantes nisso, para subir ali. Hoje acho que teve uma leitura muito boa do jogo, tanto o Anderson quanto o Samuel. Então o Náutico conseguiu amassar o América, conseguiu chegar nos 4-0 por mérito próprio. Agora, eu acho que o time, não em quantidade, o Náutico em quantidade finalizou muito parecido com os outros jogos. Mas eu acho que hoje estava diferente. Eu acho que hoje o Náutico estava com a vontade melhor de decidir alguns certos tipos de lance. Você pega aquele gol de Vinícius, é um gol que, tudo bem, não é uma chance clara que foi criada, é um golaço, mas não é uma chance clara de gol criada, mas, velho, o Vinícius chegou chutando para decidir o lance, sabe? Você pega o segundo gol também, o Anderson, ele tinha opção de passe, e mesmo assim, ele optou pelo chute, e aí teve o desvio, mas é isso, bicho, só faz gol quem chuta. E o Náutico, em vários momentos, tinha a escolha por um passe, por um toque a mais nesses momentos, e hoje eu acho que foi recompensado por essa mudança de mentalidade aí no jogo. Os 4-0, eu acho que refletiram bastante o que foi a partida, até a forma que saíram os gols, né? Aí eu falei aqui que o América se defende mal, e se defende mal principalmente em transição, e o Náutico conseguiu aproveitar muito disso na partida. Aquela expulsão de Vitor Andrade é um lance de transição. Você pega o segundo gol do Náutico, é um lance que Derek conduz a bola e toca para o Anderson, também um lance de transição. Então são dois gols no ponto fraco do adversário, um gol que o Anderson vai muito bem, o primeiro gol, assim, o gol de Vinícius, é um baita cruzamento de Anderson. Baita cruzamento, assim. Eu vou tirar a palavra cruzamento, foi um passe de Anderson, porque ele levanta a cabeça e acha Vinícius. Você pega o quarto gol, velho. O quarto gol, se a gente pega alguns primeiros tempos, velho, ninguém chutava aquelas bolas, não, pô. Se você pega o primeiro tempo de um jogo do Atlético, o primeiro jogo do Botafogo de São Paulo, não existia aquele tipo de chute. E aí Vinícius vai, obviamente, com uma felicidade absurda, faz um golaço de esquerda, de perna ruim, mas ele ia fazer aquele gol sem chutar. E eu acho que isso foi um ponto muito positivo do Náutico hoje. Deu tempo da gente ver algumas alterações legais. Eu fiquei feliz de ver Alanzinho em campo hoje, tá? Tinha um contexto do jogo, acho que Hélio colocou ele num contexto muito bom para se jogar. Estava com 1 a menos, vencendo o jogo, dentro de casa, um clima tranquilo. E Alanzinho, que já vinha pedindo passagem na base, porque Alanzinho faz gol, velho, na base todo o jogo. Alanzinho, ele sobra no sub-20. E foi legal de ver um Alanzinho em campo. Todinho entrar de 9, eu acho que não é uma solução. Eu acho que não é o caminho. Mas era um anseio de parte da torcida de ver Todinho de 9. Deu tempo ali de colocar também. Achei muito bom a partida do Náutico, que consiga manter algumas características. Eu acho que pelo menos a gente achou o esboço do time titular, tá? Talvez em um jogo ou outro a gente vai ter outras opções. Um jogo onde o adversário tem um poder ofensivo muito grande. Aí realmente Yuri sai e entra Igor Fernandes do lateral, um Reginaldo
a mesma coisa. Dá para você fazer modificações de acordo com o adversário, de acordo com o perfil do jogo, mas mantendo essa base aí. Acho que a gente encontrou, o Vitor Andrade respondeu bem. Acho que Derek é o 9 do time, tá? Precisa fazer gol. Isso aí é uma coisa que eu trouxe desde o scout, que era o ponto principal de Derek, que ia ajudar, eu não tinha dúvida. Que ia ser um jogador tático, eu não tinha dúvida. A minha dúvida era, qual Derek vai ser? Vai ser o Derek do Guarani, que pega uma Série B e faz 11 gols? Ou vai ser o Derek do Atlético Goianiense, que não consegue balançar tanta gente? Se ele não conseguir, vai ser difícil mantê-lo no time. Acho que na janela vai precisar buscar um substituto e tal. Mas, por enquanto, eu acho o Derek muito importante para o jogo do Náutico. Mais uma vez, deu assistência, numa assistência que muita gente, obviamente, fala de Paulo Sérgio, mas aquele segundo gol não sai com Paulo Sérgio, tá? Pode sair de outra forma. Mas tem jogadas que não saem com um perfil de jogador diferente. E eu acho que Derek ajudou bastante. Até o Cássio perguntou aqui sobre se Paulo Sérgio estava barrado. Não está barrado, não. Inclusive, nesse jogo foi bom, porque Leonai não estava no banco também. E os dois treinaram só 2 dias. E eu acho que a quantidade de treinos para os dois fez Hélio não levar para o jogo, deixar por mais um período. Eu acho que principalmente Paulo Sérgio, na verdade, se encaixa por 2, porque os dois vêm de lesão. Então, o medo de ter uma relesão, eu acho que fez com que Hélio não levasse para a partida. Mas acho que a gente está no caminho bom. E, para mim, pessoalmente, o meu foco ainda está 100% nos 45 pontos. Mas se a gente conseguir chegar nos 45 pontos lá no G4, melhor ainda, né? Porque significa que a gente chegou cedo, significa que a gente chegou aos 45 antes de outros 16 clubes e a nossa briga é pelo acesso. Vai ser excelente tirar essa conclusão lá na frente. Mas, para mim, pessoalmente, eu olho para a tabela e penso, porra, mais 3, a gente está ficando cada vez mais longe de uma Série C, que é o pesadelo aí do Náutico para o ano que vem. A gente, inclusive, João, vai ser um dos pontos aqui do programa. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa questão de briga de acesso, briga por permanência. A gente vai trazer daqui a pouquinho. Eu queria que Chapo falasse um pouco sobre o jogo também. E tem um ponto que eu queria até abordar dessa questão do Vitor Andrade antes, que é o seguinte. É até uma pergunta para vocês. Qual foi a última vez que vocês se lembram, e vale para todo mundo, Atos, Chapo, João, que vocês viram um atacante do Náutico nos aflitos, né, pegando a bola, indo para cima de um defensor, puxando a bola para dentro da grande área e chutando forte para a defesa do goleiro? Vocês se recordam disso? Lá vai Renato falar de Cook, velho. Porra. Não, de jeito Acabou de zicar. Zicou. Não, porra, não. Tu tá pensando numa coisa, eu tô falando completamente diferente. Isso aí, velho, eu vi Vitor Andrade fazendo hoje no jogo e eu fiquei muito assustado, porque isso é para ser o normal do futebol. Você tem um atacante que vai para cima do defensor e abre o espaço e chuta. E a gente não tem isso, ou não tinha, né? Não tinha isso, velho. Quando o Vitor Andrade entrou no jogo, como titular, a gente viu que o ataque ele elevou o patamar. Vitor Andrade, ele recebeu a bola, ia pra cima. Bicho, vai pra cima do defensor, velho. Vai pra cima, abre o espaço, chuta em gol. E a gente não tinha isso quando a gente tava com Juninho, Vinícius e Derek, e nem com Todinho. Então, assim, Vitor Andrade, ele conseguiu preencher essa lacuna. Faz aí tua análise do jogo, já que Chapo saiu aqui. Renato, eu gostei do jogo hoje, que não tem nem como não gostar, né? O 4-0 da forma que o Náutico fez. Muriel, não lembro de Muriel ter feito uma defesa. Então veja como teve uma dominância total da partida. E hoje a gente viu o que não, com certeza não dá para fazer em todos os jogos, mas a gente não pode esquecer que isso existe. Até porque ter o controle do que eu vou chamar do Náutico Rojão, que é o Náutico que a gente viu no Pernambucano. Que é o Náutico que, diante de um clube pequeno do estadual, amassava o adversário jogando com os 2 laterais em cima do adversário. Com o zagueiro atuando na intermediária praticamente ofensiva.
Esse é o Náutico total, é o Náutico 100%. É o Náutico de uma capacidade ofensiva que você nem consegue encontrar hoje em dia, independente do futebol que você vai acompanhar. Série A, Europa, veja, não estou falando de competência, não estou falando de qualidade, eu estou falando de coragem de ser extremamente ofensivo, tá? O Náutico fazia isso no Pernambucano, a Série B não dá para ser só assim, mas a gente não pode esquecer essa essência. A gente não pode esquecer disso. Por isso que nos preocupou tanto. Eu até perdi aqui a linha de raciocínio com a confusão no jogo Fortaleza e Avaí. O jogador do Fortaleza tá completamente descontrolado. Que isso, velho? Tem umas 10 pessoas segurando ele. Enfim, vamos lá. O Náutico ele não pode esquecer essa essência. É dali para você se ajustar. Você tem que equilibrar, principalmente em jogos fora de casa. Vai ter hora que você vai precisar tornar o jogo um pouco mais cadenciado. Mas essa essência não pode ser perdida, porque é o diferencial do Náutico. É o que fez lá no subconsciente você acreditar, caramba, velho, existe um caminho aí nessa Série B que o Náutico pode ter uma melhor sorte. Que o Náutico pode trazer um diferencial para o campeonato. É esse Náutico intenso, pô. Náutico que bota Reginaldo e Yuri Silva, cada um numa ponta. Ele afunila mais os seus ditos atacantes de lado, né? Vinícius e o Vitor Andrade, eles vão compor mais ali aquela zona do meio campo, sabe? Espectros laterais, como eu disse, zagueiros assim bem ofensivos, com disposição a adentrar o campo do adversário. Esse é o Náutico diferente, esse é o Náutico que tem que ser a base desse time de Hélio dos Anjos. E com isso, a gente fica mais confiante de conseguir, principalmente, vencer alguns dos muitos jogos nos aflitos, né? Acho que vai ter alguns jogos que não vai dar para aplicar isso, porque o adversário vai trazer um certo risco, uma qualidade, um certo perigo em contra-ataque, por exemplo, vai ser mais efetivo em tentar explorar o que o Náutico deixa de fraqueza por jogar assim de forma tão ofensiva, a gente sabe. Coisa que a gente não viu no jogo de hoje, porque, veja, todos os contra-ataques que o América tentou no jogo de hoje, o Náutico, de certa forma, ele conseguiu voltar com bastante jogadores. Ele conseguiu recompor muito bem. Pelo menos para poder você, na quantidade, atrapalhar o adversário. Porque, às vezes, você até, na questão individual, você não tem o melhor desempenho. Por exemplo, eu acho que teve uns lances ali pelo lado direito defensivo do Náutico, que o adversário, o América, conseguiu mais êxito, conseguiu chegar com a bola na linha de fundo, fazendo um drible, às vezes em cima de Vinícius, que estava ajudando na marcação, às vezes até em cima do próprio Reginaldo. Mas o Náutico já estava com uma quantidade de jogadores pelo menos superior ao adversário. Então essas jogadas acabavam em nada. Então essa recomposição com muita força, que até João citou que o América não faz com qualidade, o Náutico hoje conseguiu fazer bem. Hoje a gente não deu aquela escapada mano a mano do jogador ficar de cara a cara com o goleiro. Não teve isso em lance nenhum. Então foi um jogo, Renato, o placar diz isso, né? Não só a perfeição do que a gente viu no campo, mas o bom também é a forma que se deu. É uma vitória do que o Náutico pode entregar melhor nessa competição. Esse Náutico avassalador, esse Náutico corajoso, esse Náutico que ataca quase que com todos os jogadores. E você também não tomar susto é algo que você diz, opa, peraí, existe um caminho aí. Talvez com a sequência do trabalho, a maturação do trabalho, né? Até porque esse time, ele joga dessa forma só esse ano, tá? A gente já falou isso várias vezes, mas é sempre bom salientar. O Náutico não jogava assim na Série C do ano passado, então nesse caso específico, não é um trabalho de mais de um ano, já que Hélio completou mais de um ano no Náutico. É um trabalho de 4 meses e 10 dias. É um trabalho de 2026, sabe? Então, eu acho que isso
vai trazer a confiança, principalmente para os jogos em casa. O jogo fora, Hélio, por si só, já consegue endurecer bastante, não à toa, tem um retrospecto muito positivo fora de casa. Renato, eu tô já pensando no jogo contra o Operário. Eu acho que é um jogo que eu tô mentalizando que é o jogo da fome, tá? É o jogo para quem quer mais no campeonato. O Náutico não pode ir para esse jogo, eu tenho certeza que ele vai trabalhar isso. Não pode ir do jogo do seguinte: eu fiz o meu papel em casa. O próximo jogo é um jogo em casa também, que a gente pode tentar forçar ali uma classificação de jogo acessível na medida do possível, porque o Cuiabá também não é um time da ponta do campeonato. Mas é esse jogo do Operário que faz o Náutico mudar de patamar. É quase que um jogo bônus, assim, em questão de oportunidade. Não é bônus de ser extra, não, tá? Porque é oportunidade. E quando você perde oportunidades, é isso que faz você ficar mais para o meio da tabela, ter que reforçar mais a briga pelos 45 pontos a longo prazo, e não conseguir encurtar esses 45 pontos como objetivo para algo que venha mais cedo, que é o nosso objetivo, é conquistar o mais rápido possível. Não diria 45 pontos, mas o alcance dos 45 é, sei lá, 36, 37 pontos, faltando um bom número de rodadas, para você dizer, o 45 já está ali. Então, agora, eu já sei que isso aqui eu vou conquistar, né? Caso tenha muitas rodadas pela frente, e eu já posso trabalhar com outro objetivo. A gente tem que fazer isso o mais cedo possível. E, principalmente, a gente tem que chegar na janela competindo, e competindo bem. Porque aí é que vai definir se a gente vai poder investir nesse time. E o Náutico tem 2 jogos contra o Operário e Cuiabá que precedem um corredor polonês absurdo. Eu não sei se está na pauta, Renato, especificamente esse ponto, mas esse corredor polonês, o Náutico tem que chegar bem até lá. A gente vai enfrentar em sequência Sport, Fortaleza, Novo Horizontino, Goiás, Vila Nova, assim, é cruel a tabela do Náutico após o jogo do Cuiabá. Então, já estou pensando nesse jogo do Operário, porque é uma oportunidade. Não vai ser um jogo fácil. O Operário provavelmente vai botar muita pressão no Náutico no início da partida. Se tomar um gol bobo, talvez ali o Náutico já perca a mão do jogo muito fácil. Então é um jogo de extrema atenção. É um jogo de tentar frustrar o adversário de não conseguir o gol no início. O que os adversários fazem com a gente? É a gente fazer com eles. Ainda mais... A gente não vai ter o reforço do gramado do adversário nesse jogo aí. É mais um dificultador. É um gramado que pesado. É horrível, né? Lá também. Então, eu acho que esse quê de frustrar, o time do Operário, ele é um time técnico, é um time que investiu bastante, deve ter até uma folha maior que a do Náutico, e é um time que ele em casa, ele não vai abrir mão, tá, de ser protagonista do jogo, até pelo perfil dos jogadores. A gente tá falando aqui de Pablo, a gente tá falando de Ailon, a gente tá falando de Bosquilha. Então são jogadores que vão querer ser protagonista quando joga em casa. Um time que tem essa capacidade técnica mais diferenciada. E um time desse, um dos segredos é frustrar ele. E frustrar um time desse é não tomar o gol cedo, né? Então, enfim, é um jogo de oportunidade. E eu acho que se o Náutico for bem sucedido nesse jogo, aí a gente já começa a ter esperança em algo grande para esse campeonato. Que belo jogo do Náutico, né, gente? Foi uma partida muito boa, assim. Eu até coloquei no comentário do Instagram que a pessoa parava para tentar analisar setor por setor e percebia que não tem aquele jogador que, porra, esse bicho aqui destoou demais do restante dos jogadores. Não teve. Foi uma vitória muito boa. Vitória, inclusive, de marcar território, assim, né? Dizer assim, ó, meu lugar não é naqueles times que estão naquela oscilação absolutamente negativa, daquela crise. Não, pelo contrário. A gente passou por 2 derrotas seguidas, mas foi realmente uma questão aparentemente pontual. Rapaz, como é importante o Náutico com o Vinícius assim bem, né, Chapo? Muito bom. Vinícius, o craque do... Eu ia dizer do campeonato, mas achei exagero.
Mas é o craque do Náutico na Série B, né? E talvez no ano, né? Acho que briga com o Dodô ali por essa posição, mas é o craque do Náutico e fazendo jus ao investimento que se faz a ele, né? Ele veio ele está no Náutico para isso. Série C, na Série C, que foi uma loucurinha que a gente fez, né? Na Série C, botou 3 anos de contrato no homem, porra. Eu sempre fui contra isso. No meu histórico, eu sempre fui contra isso. Mas hoje eu já sou um cara. Dependendo da situação, acho que quando o barco tá muito no buraco, é diferente. Por exemplo, quando eu critiquei a renovação de Giancarlo, de Chiesa, era quando a gente tava na B. Eu acho que é muito doido isso, né? Porque na C a gente tem menos recursos. Mas na Porque C. na C não consegue trazer. Na C não consegue trazer, fica só trazendo de perronha. Ele só vem. Exato. E aí você precisa. Quando aparece a oportunidade, você pensa, meu irmão, eu preciso desse cara pra subir, pô, pra sair desse inferno. Se eu não tiver. Quanto é? Tanto. Dê pra ele esse dinheiro. Deu o dinheiro, lógico. Desespero, pô. Então, eu acho que. Agora virou nossa segurança, porque. E deu certo, né? Porque, veja. Vamos dizer que no Brasil não. Mas tem um mercado de fora, pô. Um Arábia da vida pode querer levar Vinícius, pô. E pelo menos agora a gente sabe que ele tem uma segurança que tem mais 1 ano de contrato. 1 ano e meio, no caso, né? Por exemplo, já não tem mais chance. O Japão faz a feira toda a Série B. Toda a Série B o Japão faz a feira mesmo. Inclusive, eu não duvido o Japão chegar e querer um Derek, viu? Nossa, era bom. Lá, já. Não queria falar nada, mas eu não queria falar nada, não, mas eu queria que fosse. Eu acho, Atos, que foi a melhor partida de Vinícius desde que ele voltou pro Náutico. Não diria isso, não. Quando foi? É porque é foda, você vai ter que voltar agora, olhar jogo a jogo pra fazer uma lembrança. Lembre-se que a gente tá falando do nível de Série B, viu? Tudo bem, eu já não tenho uma memória muito boa. E você me jogar essa é difícil. Porque, veja só, ele fez 2 golaços, foi 2 finalizações. Mas teve partidas que foi mais redonda de Vinícius, sabe? Aonde ele atuou bem a partida inteira, não errou quase nada, fez o time jogar. Teve partidas mais completas. Mas eu não vou lembrar agora qual. Difícil. Mas enfim, ainda bem que Vinícius recuperou, né? Ele só não é um dos destaques do campeonato. Assim, dependendo da quantidade de jogadores que você vai colocar como destaque do campeonato, dá pra botar ele. Mas eu só não falo assim, ele é um dos 5 melhores jogadores do campeonato, Chapo, porque desde que ele tinha perdido o pênalti, ele baixou muito o nível. Ele tava jogando bem mal. Aí ele retoma no jogo de hoje. Mas ele teve ali, no meio desses 8 jogos ali, após o jogo, a partir do jogo do Atlético de Goiás, até o momento do pênalti que ele perde, o Vinícius estava jogando muito bem. Aí agora retomou. Pois é. Mas foi muito legal o desempenho dele. E eu fiquei percebendo em um determinado momento, João, que ele tava toda hora querendo encontrar Derek, velho. Ele tava jogando em função de encontrar Derek para poder tentar que alguma bola chegasse nele pra ele fazer o gol, velho. Mas foi foda, velho. Não conseguiu. É importante isso. Eu percebi isso também, Renato. Acho que os jogadores sentem o momento. Todo mundo ali sabe que o 9 vive de gol. Todo mundo sabe ali que Derek também é o único 9 disponível agora. Paulo Sérgio volta no próximo jogo, mas até hoje Paulo Sérgio estava machucado. E tem também que Paulo Sérgio não é garantia nenhuma, né? Voltando ou não é garantia nenhuma. Não, de jeito nenhum, pô. Então assim, Sérgio... tá voltando, mas tá. Já teve voltando várias vezes. O ideal era a fusão dos dois. Se a gente conseguisse fazer a fusão, obviamente pegando o lado bom de cada um, né? Porque também se pegar o ruim dos dois e juntar vai ser difícil. Mas você precisa... O pênis de Paulo Sérgio e... Nada. Qual o lado ruim de... É o lado bom de Paulo Sérgio. Não, é o lado ruim, pô. É um pênis muito frágil. Ele, numa quicada, ele já deu uma... Perdeu o rumo ali, né? Tá bom, pô. Tá escalando já. Não, mas é um assunto de biologia, pô. Eu não vou fazer o exemplo aqui agora, porque chegou parênteses aqui. Pois não. Vou lá resolver. Tá bom. Tô indo ali resolver um problema. Por pouco eu não fiz toda a anatomia fálica de Paulo Sérgio aqui ao vivo. Tem sempre um questionamento muito forte
de como que o torcedor do Náutico ele deve se portar diante desse momento. Afinal, Atos, devemos olhar uma briga pelo Afinal, acesso. de novo. Vamos falar sobre a final. Vamos falar sobre a final um pelo amor pouquinho. de Deus. Afinal, Atos, devemos pensar em uma briga pelo acesso já? Ou ainda devemos ter sandalinhas da humildade calçadas e olhar a permanência como foco? Eu acho que a gente tem que manter como a gente está fazendo. A gente sabe muito bem o pensamento da diretoria, o pensamento da comissão técnica e o que é repassado para o jogador. A gente sabe. Tem que ser que nem clube da luta, sabe? A gente não fala sobre isso. Qual é a primeira regra do clube da luta? Não se fala sobre o clube da luta. A gente sabe que internamente, no que a turma está pensando. Qual é o objetivo da turma? Mas a primeira regra para esse ano de 2026 do Náutico, que tudo que compõe esse ano de 2026 é não falar sobre isso. Então, ninguém aqui tem que estar de boca cheia dizendo vamos brigar sim pelo acesso, é um time de acesso. 45 pontos, o mais rápido possível, para depois a gente olhar outros objetivos. Então, vamos seguir do jeito que está. Ninguém fala sobre esse assunto. Vamos manter isso em sigilo até quando conseguir os 45 pontos. Aí tá liberado. O piloto sumiu. Inclusive, eu concordo com essa visão. Acho que o Náutico agora, o Náutico tá com 13, né? 13 agora, né? 13. Um terço quase desse objetivo aí, com Menos de um terço do campeonato. bem menos de um terço, né? Na verdade, bem menos, né? 4 Porque são rodadas 7, menos de um 8 terço. rodadas, né? Oitava agora, né? Chapa, se esse time... A gente tá quase 20, um pouco mais de 20% do campeonato, a gente conseguiu 30 e tantos por cento do objetivo, né? Do esse primeiro time do objetivo. Se esse time do Náutico, se ele baixa a intensidade em 30%, ele não ganha mais nenhum jogo no campeonato. Eu acho que o grande ser- diferencial é esse mesmo. Tem que ser sempre na alta, pô. Na alta. Por isso que eu disse, ele vai ter que convencer os jogadores dele que esse jogo do Operário é o jogo da fome. É o jogo de quem quer algo a mais. Porque não pode deixar cair na mentalidade da turma, a gente ganhou de 4-0 do América. A gente pode. A hora que a gente quiser, a gente ganha. Vamos só trabalhar de forma equilibrada que Vitor Andrade vai lá e faz o gol, que Vinícius acerta uma bola de fora da área, que as coisas acontecem porque a gente somos os fodas. Não é por aí. Não é por aí. A gente não vai ganhar nenhum jogo no arcabouço técnico, não. Para o arcabouço técnico aparecer, vai ter que suar muito, porra. O Náutico é um dos times que tem melhor preparo físico nessa Série B. Isso é muito claro, porra. No jogo de hoje não ficou tão visível porque o segundo tempo o Náutico jogava sozinho em campo. Não tinha adversário mais, o América completamente abatido, com um homem a menos. Então foi um jogo atípico. Mas nas outras partidas a gente viu como o Náutico acabou os jogos. É sempre o Náutico que está conseguindo o gol na segunda etapa, conseguindo ter as melhores chances na reta final, em posição física, enquanto o adversário já perde um pouco da capacidade física. Mas se esse time baixar um pouco, esqueça, velho. Não ganha de América, não ganha de ninguém. Esse time tem que estar lá, na alta. E não é só o Náutico que tem esse estilo, não, tá? Dependendo da proporção, tem vários times assim. Vocês acham que esse Avaí, que acabou empatando com o Fortaleza 0-0, esse Avaí parar de correr um pouquinho que seja, eles vão conseguir algum ponto nessa Série B? Consegue não, porra. Cuiabá. Eu acho que o Cuiabá é um dos times que mais tem entrega física também. Eu falei do Náutico, mas os jogos que eu vi, o Cuiabá é uma entrega física impressionante. Porque se o Cuiabá, meu amigo, parar de correr, não ganha, não. Inclusive, começou muito mal o início, porque o Cuiabá não tem essa parte técnica para desequilibrar em alguns jogos. Eles têm a parte física, e a parte física ganha jogos de vez em quando. Quando o Goiás esmoreceu ali naquela partida, o Cuiabá foi lá e venceu. E depois o Cuiabá foi lá e ganhou outro jogo. E é isso, velho. É um time desse que é só na base da entrega, de estar no limite, ainda mais da forma que ele trabalha, que é com muita intensidade, lutando muito na preparação física. Um time desse precisa estar
mostrando para eles que é daí que tá vindo os resultados. Não é porque ninguém ali é astro de bola, não. Alisson, eu acho que um time que tem um perfil muito parecido com o Náutico, eu acho que é o Botafogo de São Paulo. Velho, olha o Botafogo de São Paulo. Começou liderando, começou bem, baixou um pouquinho, deu para ver a baixada deles até contra o Náutico. Depois que eles fizeram um gol, o Botafogo cansa bastante. E, velho, já estão 5 jogos sem ganhar e indo para o sexto agora. Novo Horizontino. Então, precisa jogar, precisa manter em alerta o tempo todo. Eu acho que essa meta dos 45 pontos, para ver onde é que a gente vai estar e brigar por mais depois, é a melhor coisa do mundo para o Náutico. Mantém dessa forma, continua olhando para o primeiro objetivo, continua olhando para o que não vai causar uma catástrofe e depois a gente mira o que tiver que mirar, se der tempo.